seguir, então. Irene, como você estava falando e acabou cortando, então eu passo a palavra para você. Então, ok, muito obrigada, Sérgio. Olha, eu quero parabenizar, viu, pela proposta assim de governança tão articulada que você pensa e que a tua equipe junto, certamente, trocando ideias e tem desenvolvido aí no Ministério, porque isso é difícil da gente encontrar, não é? E essa é uma visão muito interessante que eu gosto muito de pensar sempre como é que a gente se articula. Então, eu estou muito satisfeita, muito feliz, vai ser um grande avanço e aprendizado aqui juntos. Bom, a nossa Câmara, que é a Câmara Temática de Educação Ambiental Climática, nós temos trabalhado num rascunho, nós estamos no rascunho, mas temos até bastante, um certo conteúdo já organizado para ter o plano de trabalho 2024-25, e nós estamos desenvolvendo ao lado, que vai ser demorar um pouquinho mais, um plano decenal. Eu já falei isso. Para nós isso tem sido muito importante, porque nós precisamos, eu imagino, eu não sei como que o fórum todo vai pensar, mas eu fico pensando assim, colegas e Sérgio, que se nós fizermos um plano 24 a 25, 24 já está indo. A gente tem pouco tempo para fazer alguma coisa. O 25 é ano de eleição municipal, uma confusão, a gente vai avançar, mas a gente não vai avançar tanto, acho, quanto a gente gostaria. Pode ser que sim, eu espero que sim, eu estou vendo você avançando celeremente, mas quem sabe, né? Quem sabe? Então, porque o Congresso já não se reúne, as pessoas de Brasília já vão para os seus lugares, enfim. Mas eu diria que seria interessante a gente ter um plano decenal. A gente precisa começar a implantar no governo a ideia de que o fórum não é só para este governo, se bem que eu quero lutar muito para este governo continuar e trabalhar, enfim, não é, para que não seja mal interpretada minhas palavras, mas de que a gente precisa de um plano maior, que as pessoas comecem a entender. Então, essa é a proposta que nós temos levado. Eu creio que eu quero reafirmar o nome desta Câmara, e foi aceito, e é o nome dela, e que vocês usassem isso nos documentos, que é Educação Ambiental Climática. Sempre quando falarem de educação ambiental, colocar nos seus planos. Por quê? Porque nós temos toda uma estrutura legal da educação ambiental, lei federal, faz menção no, nos documentos da educação formal e não formal, não é? Agora saiu recentemente também, né, Sérgio? Faz a menção. E se a gente começar a usar educação climática, a gente deixa a parte da educação ambiental formalizada fora. Então, eu quero deixar isso claro para os nossos colegas, nos ajudem, porque nós temos, além disso, os estados têm organização nessa direção, e nós também temos a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que tem todos os estados e outros redes ligadas temáticas, e a gente está usando esse contingente, senão nós ficaríamos um pouco meio órfãos e isolados. Isso não é bom. E aí, falando disso, claro, a gente precisa ver como é que a Câmara Temática de Jornalismo e Divulgação vem para a gente trabalhar em conjunto. Eu sei que se eles vão para a parte de jornalismo mesmo, divulgação, não é nossa área específica, mas a gente tem essa articulação e por ser profissionais que lidam com, né, aí está aí o Juliano, né, que também vai nessa linha, como são pessoas que lidam diretamente com a mensagem ao público, eu acho que isso aí vai ser fantástico. Tem que ser, apesar que eles, claro, eles têm toda uma área de divulgação jornalística que a gente não tem. Bom, nós temos então, é isso que nós temos feito reuniões sistemáticas, buscado fazer reuniões sistemáticas. Então, nós fizemos uma, foi o convite, eu não sei, alguns ainda não estavam por aqui, mas alguns estiveram conosco, não é? Foi uma reunião muito interessante, nós temos profissionais muito importantes nesta Câmara Temática participando conosco, e agora nós teremos uma, e até já passei ali para a coordenação, que será no dia 14/8/2024, uma reunião que falei com a Fabiana, passei ali,
não é? A gente gostaria de talvez chamá-la como uma reunião que seja da Câmara Temática, mas eu quero que Sérgio, se concordar, e vocês convidem a todos. Por quê? Eu fui convidada para um segundo ciclo de webinars, Democracia, Soberania e Clima. É do quarto webinar, Educação Ambiental Climática, Diretrizes e Estratégias para um Futuro Sustentável no Brasil. Isto é no dia 14/8. É o Centro de Soberania do Clima. E ele está sendo organizado pelo Centro, mas especialmente pela Mariana Blum, que é diretora executiva do Centro Soberania e Clima. E por que é tão importante este webinar? Porque eles convidaram para estar conosco a Rita Silvana, que essa nós não temos aí ainda a confirmação, viu, Sérgio, da agenda da Rita Silvana, mas ela está convidada, esperando, ainda está em aberto, o que seria muito importante ela ouvir sobre nós, né? E a gente ouvi-la. O que ela espera, não é? Na educação ambiental. E também eu, né, por causa exatamente Aí, a Mercedes Bustamante, vocês conhecem a professora Mercedes Bustamante, que foi coordenadora da CAPES e que vai estar vindo conosco, ela está membro da Academia Brasileira da Ciência, então, fazendo esse link. Também a Nádia Xavier Moreira, que é professora da Escola Superior de Defesa, vai estar conosco. A Thaís Brianese, que é presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, do Funbeia. Veja, por que é importante, não é? Aí está aqui a presidente do fórum, já essas estão confirmadas, só a Rita Silvana que não está. A Miramis Biasoli, ela é secretária-geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental do Funbeia, e estão todos confirmados. Eu estou lendo esses nomes porque eu achei que era importante, Sérgio, né? Para que a gente já faça essa divulgação. Então, fica aí, a gente gostaria que, se o fórum aceitasse, fosse mais uma reunião, considerada uma reunião da Câmara Temática, não é? E todos Perfeito. convidados, porque é muito importante. E nós continuamos, a partir de agora, só para encerrar minha fala, eu vou poder dar um pouquinho mais de atenção, porque nós estávamos com um monte de defesa de doutorado e mestrado, e fechando o semestre de toda a parte acadêmica. Eu peguei uma licença breve, uma licença para atender só os orientados, os projetos e dar atenção especial a esta Câmara. Então, nós vamos fechar em breve o nosso plano de trabalho, tá? Semana passada já convoquei todo mundo, não foi, Fabiana? Já convidei logo todo mundo, vamos fechar o plano de trabalho e tal. Em breve nós vamos ter aí um trabalho, espero que bem interessante. Obrigada a todos. Excelente, excelente, Irene. Eu acho que é fundamental essas conexões, né? As câmaras temáticas aproveitarem também outros eventos temáticos ligados e fazendo essas conexões. Eu acho perfeito. O rigor que a gente precisa é apenas na hora de aprovar os documentos, esses consensos aí, ter ali o critério, né, que for definido dentro do fórum para ninguém reclamar, dizer que aprovou uma coisa que não estava com a representatividade equilibrada, coisa desse tipo. Então, mas assim, a participação, as ligações, eu acho fundamental e já podemos organizar isso e o fórum fazer a comunicação, Luciana, convidando todo mundo aí para participar desses eventos. Sobre a educação, é muito importante a conexão com a Câmara de Comunicação. Acho que as duas têm que trabalhar em conjunto, Irene, porque a gente está pensando até fazer algumas capacitações, trabalhar alguns projetos de capacitação em jornalismo climático, e aí poderia trazer as equipes qualificadas. Acho que o próprio fórum poderia promover isso, com alguns voluntários que queiram dar algumas aulas sobre isso para jornalistas, né? Fazer um programa. Já fica aqui o desafio também, se você quiser fazer um roteiro de quais são aquelas informações básicas que o jovem jornalista que está chegando agora no mercado teria que ter acesso. Acho que poderia juntar essas duas possibilidades. O Ministério da Educação entrou no SIM, então agora a gente tem um canal direto com o Ministério da Educação. Você já tinha isso, mas agora fica formalizado dentro do SIM. Estão inscritos Branca pela ordem aqui, apareceu Branca primeiro e depois o Lucon. Eu acho que talvez esteja correta essa lista aí. Então vou passar para Branca e depois para Lucon e seguimos depois com Ludovino. Acho que é Ludovino o terceiro aqui. Bom, bom dia a todos.
Parabenizar também o Sérgio, esse trabalho fantástico de reconstrução do fórum, super bem-vindo. Eu estou na coordenação da Câmara Temática da Revisão da Política, né? Vou dar um report rapidinho sobre ela, mas eu queria voltar ao tema do Emílio, que eu acho muito importante, né? Entender, trabalhar um pouco mais nos diferentes papéis do fórum. O que funções o fórum deve e se propõe e tem fôlego para responder adequadamente. Eu não vejo, eu acho fantástica essa estrutura de rede, e tal, mas eu tenho medo que a capilaridade ela funcione e acaba que o resultado vai ser uma coleta de voz, uma consolidação desestruturada e que é uma tela branca da sociedade, que eu acho que o fórum também tem esse papel, mas não só esse papel. Então, para mim, me preocupa mais a consolidação de uma ideia que venha da sociedade civil, muito nos moldes que o Emílio mencionou como um possível modelo, o do IPCC, mas, enfim, de outras organizações que conseguem trabalhar num texto, mas não de forma simultânea, mas de forma mais organizada, com perguntas orientadoras, com consensos, não é, entendeu? Picotes de coisas. Então, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu só tenho a preocupação que eu estou colocando aqui, tá? Com relação à Câmara Temática da Política, a revisão da política, ela foi conduzida num GTT, né, do SIM, e o fórum participou, eu era representante, e como tinha que estar presencial em Brasília, o Caio também, da Talanoa, me cobriu em várias situações e a gente acompanhou. Era uma situação muito específica, porque o governo se propôs a desenvolver uma proposta de revisão da política que era um documento fechado, que não podia, enfim, ser compartilhado amplamente, porque estava se evitando explodir em. A gente sabe como tem sido o processo dentro do Congresso Nacional. Você solta um projeto de lei, solta o negócio explode em jabutis e discussões e tal. E vou dizer o seguinte: a estrutura da política se manteve a original e só se adequou em várias questões, como, por exemplo, a atualização de princípios, conceitos e tal. Então, não era uma estrutura tão polêmica, porque ele deveria ser seco o suficiente para não engessar a política e detalhado o suficiente para não deixar uma geleia geral. E eu acho que o governo conduziu isso com muita excelência, tá? A pessoal todo da área jurídica, das áreas mais técnicas, das áreas. Então, assim, com relação ao fórum, que tem uma preocupação mais também de incluir estados e municípios, houve toda uma discussão jurídica de uma lei federal, o que pode indicar ou não. Acho que saiu um documento bastante razoável e ele virá para consulta pública, aparentemente. Ou, de qualquer forma, a sociedade vai ter conhecimento e vai poder opinar. Eu acho que nessa hora vai ser importante o fórum, ao abrir o documento, discutir, ter uma opinião, a gente coordenar uma discussão dentro do fórum, tá? Acho interessante. Agora, realmente, a política, agora, o próximo passo da política de aprovação e tudo isso, eu acho que ela meio que morre, né? A própria GTT morreu no momento, né? Está morta e talvez ela seja recuperada em algum momento, o GTT, porque ele acabou a função, mas o próximo passo realmente vai ser o plano clima, a nova NDC, que tem que estar associada ao plano clima, que tem que conversar com todos os setores, as modelagens,
que o mercado de carbono tem um papel ali. Então, isso é um todo que faz sentido, e o governo tem essa percepção, tem. Evidentemente, é difícil coordenar tudo isso, porque é um problema complexo que não tem uma solução simples, né? Mas como é que a gente participa? O fórum, uma participação qualificada, é que não me preocupa, mas eu acho que é um desafio. Entendeu? Não sei como fazer isso, mas é um grande desafio, mas é uma necessidade do fórum ter uma participação qualificada, ou seja, trazer visões claras, o que vem da sociedade, o que pode contribuir para esse processo. Então, dito isto, eu fico aí disponível para alguma pergunta que venha depois. Obrigada, gente. Branca, muito obrigado. Queria, inclusive, ressaltar aqui o seu papel nesse processo. Você representou muito bem o fórum. Foi nessa fase ainda de estruturação do fórum, onde a gente tinha que contar com a confiança e com a qualificação das pessoas, já que estava representando ali o fórum, sem uma possibilidade da gente planejar juntos, fazer a discussão coletiva, mas como todos conhecem a sua competência, eu acho que isso também facilitou para que você representasse o fórum com todo o respaldo, com toda a confiança de todo mundo, e o trabalho foi brilhante. Eu acho que a gente conseguiu um resultado muito positivo. E aí, 3 comentários sobre o que você falou. Primeiro, a questão do GTT, né? A gente precisa pedir ao governo, solicitar ao governo, reivindicar que esse grupo ele continue, porque agora, mesmo depois da aprovação da lei, primeiro vai ter uma discussão ainda pública, né, desse projeto de lei, porque, como Branca falou, o SIM ele não permite que os documentos internos sejam divulgados e tudo. Então, é um desafio para a gente discutir depois, porque o fórum exige transparência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode romper aí alguns aspectos que o governo coloca como fundamentais ali para garantir uma discussão tranquila, sem essas interferências que Branca falou. Mas vai ter a discussão pública e depois vem a fase de regulamentação disso, né, que exige uma atenção especial. Vai ter decreto, vai ter portaria, vai ter um monte de coisa depois, que é aí onde mora o perigo também, né? Então, eu acho que a gente deveria propor, talvez até fazer alguma coisa formal para a Ana Toni, propondo que esse grupo não seja desmontado antes de todo o processo ser concluído, porque o Congresso pode, de repente, querer mudar coisas, né? E aí, a gente vai ter que rearticular de novo tudo. Eu acho que esse grupo, sendo mantido, ele ajuda nesse sentido. O outro ponto é sobre esse modelo de funcionamento. Eu não sei se eu entendi bem, mas assim, a ideia, Branca, é que as câmaras temáticas sejam polos de recebimento de propostas da sociedade. Você tem ali um grupo representativo que recebe propostas, né, da sociedade, das próprias instituições que estão participando e de outros setores, consolidam, definem e encaminham ali para a consolidação de um documento. Então, tem ali uma democracia, mas também tem uma coisa operacional prática, né? Não é uma coisa que vai ficar um assembleísmo permanente e tal. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. E outro ponto é esse encaminhamento interno que a gente precisa discutir para orientar esse processo de discussão. Então, vai ter que ter um regimento ali na Câmara Temática, que isso pode estar dentro desse plano de trabalho. Mas o plano de trabalho está aberto para incorporar todas essas preocupações que você colocou, que Emílio colocou, que a Irene colocou. Bem, passando agora para o Lucon, eu já diria, Lucon, que eu mandei aí a figura com as novas câmaras que estão sendo criadas e os ajustes, né? A da NDC juntou com mitigação, então já é oficial isso, já falei com o Ministério, já formalizei lá para o Aloísio, falei com ele pessoalmente lá em Brasília, então já tem até alguma programação, alguma agenda que você já está participando, né? Então está já bem consolidado isso. Por favor. Muito obrigado, Sérgio. Bom, cumprimentar e repetir também todos os elogios feitos, que com todo o mérito mesmo, e eu vou procurar ser bastante telegráfico. Bom, todo o apoio ao que foi dito antes pelos meus colegas, e como sugestão prática, eu acho que nós poderíamos ter
algumas lives do fórum abertas a todos e todos. Elas podem ir em torno de um tema, mas elas precisam necessariamente ter alguém do governo federal no centro. É um pouco o cacoete do que eu fazia antes, né? Eu chamava de abordagem orgânica, porque eu não tinha apoio nenhum, então eu conseguia chamar uma ou outra pessoa da EPE, de um ministério, a pessoa falava mais ou menos dos planos, os ouvintes davam sugestões e a gente encerrava a live. Isso é uma coisa que deixou um registro, tem um rastro no YouTube. E agora que, digamos, com essa onda republicana e tudo isso que está acontecendo, inclusive aqui em São Paulo, eu vejo como a gente leva um tempão para criar coisas, criar comitês, câmaras, e elas desaparecem. A gente gasta tempo, gasta energia criando grupos, e os grupos morrem, e não fica nenhum legado. O que deixa legado muitas vezes são relatórios, e para isso eu sugiro a reativação do painel brasileiro de mudanças climáticas para organizar isso, para organizar alguns grupos que tenham presença física. Eu acho que a presença física na COP é importante, apesar da COP ser longe. Vamos deixar para lá essa próxima COP. Eu acho que a gente não deveriam procurar fundos para ajudar quem não tem condições assim de se fazer participar, de entrar no processo. Do contrário, nós ficamos alijados e ficamos recebendo notícia repostada. Quer dizer, a lista do fórum virou uma lista de repasses de notícias, muitas assim erradas, muita coisa que leva a raciocínios enviesados. Eu acho que isso precisa ser atacado imediatamente e é preciso deixar um rastro físico. Rastro físico, portanto, reuniões presenciais por um núcleo duro qualificado, a exemplo do que a Branca sugeriu, relatórios, a exemplo daquele que o Emílio fez na época do Sirquis, que ficou, né, que ninguém leu, jogaram na minha mão para entregar lá para o Bolsonaro e claro que ninguém leu, e já esquecemos que ele existe, né? Um novo relatório, Google Forms, na medida em que permite que a sociedade civil coloque suas observações por escrito, e aí nós não precisamos ficar gerenciando o tempo, que cada um fala, e de tempos em tempos algum relatório sobre essas sugestões. Então, o meu palpite aqui é bem concreto e fica nisso. Obrigado, pessoal. Cuidado com grupos grandes. Nós criamos comitês aqui em São Paulo, eles ficaram 10 anos parados por excesso de membros. Então, cuidado com isso. Abraço. Perfeito, Lucon. Eu acho fundamental as suas observações. A gente tem que fazer grupos representativos, né? Eu acho que isso que é mais relevante. Vou passar rapidamente então para Ludovino, depois Francisco e depois Linda, que é pela ordem aqui que está das inscrições. Sérgio, eu vou ser muito rápido. Prazer estar com todas e todos aqui. Vou só subscrever as moções aí da Irene, da Branca e do Lucon quanto ao esforço e à coragem sua aí de tentar pôr em pé esse. Não é nem um edifício, é uma cidade inteira, um país inteiro, né, que você está tentando arrumar. Então fica difícil arrumar todos esses edifícios, né? Mas vamos lá. Gostei muito dessa ideia, desse conceito da questão da integração sistêmica e da estrutura. Acho que você pode sim fazer uso de inteligência de outros recursos de inteligência artificial que pode trazer. Precisamos ter um certo cuidado com essa coisa de inteligência artificial, porque ela nem sempre traz tudo com a conformidade que tem, então teríamos que ter alguém sempre, Sérgio, aí olhando os conteúdos, fazendo uma curadoria dessa história, tá? Então, uma das minhas sugestões era que a gente criasse, ou se você puder criar, ou se tiver a condição, quando tiver recurso para isso, para termos uma espécie de curadoria desses conteúdos, para a gente não ter algumas surpresas desagradáveis em relação a essa matéria. Bom, olhando, e aí vai um pouco ao encontro daquilo que o Lucon estava dizendo, que é como é que a gente organiza essas coisas, que tipo de conteúdos é que a gente lança e traz para dentro dessa história. Dentro da questão do jurídico e do comitê, aí eu queria entrar diretamente nessa questão. Eu queria fazer
três ou quatro aportes aqui. O primeiro, no sentido do seguinte: o Brasil tem tido um avanço muito grande do ponto de vista legislativo, regulatório, de compliance, e o tema de compliance é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes que essa nova economia está trazendo para nós aqui, né? Então, a gente está... Não. A gente está participando ativamente de vários... Acho que tem alguém com o microfone aberto, não é? É o Emílio que está sem querer com o microfone aberto. Ele está em trânsito, provavelmente não está percebendo. Então, olhando esse tema, eu acho que tem um aporte que eu acho que nós podemos fazer, eu posso fazer, me comprometo a fazer isso aqui pelo meu lado, aqui do jurídico, que é o seguinte: tem várias iniciativas de tentativa de concentrar informação sobre legislação, regulação no país, mas elas são iniciativas esporádicas, como o próprio Lucon falou, elas se perdem, elas acabam tendo descontinuidade, você tem apenas uma parte dessa informação, não tem a outra, e não é atualizado, tá? Então, uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, por muito simples que isso possa parecer, não é, era criar junto com a sugestão do Lucon de trazer o fórum aí, o painel, era trazer um painel de legislação, regulação no país inteiro, tá? Falando nessa legislação, regulação internacional que conecta com a nacional, e a nacional, federal, estadual e municipal. Tá? Eu gostaria de ir até esses níveis, Sérgio, tá? E aí eu queria fazer uma proposta. Não só a gente faça eu faço do meu lado aqui um esforço pessoal e corporativo, seja o que for, de trazer tudo que eu já tenho, faço isso com todo prazer, mas também de a gente criar uma espécie de link de atualização que os municípios, os estados e os agentes desses estados que estão nos fóruns, as pessoas que estão fazendo, possam atualizar isso. A gente faça uma mão dupla nessa história, porque aí a gente consegue ser mais forte, a gente consegue ser mais rápido, mais atuante, mais estruturado nesse sentido. Então, trazer um painel de legislação, de regulação, e também uma área específica para quais os temas que estão sendo discutidos neste momento. Por exemplo, a legislação de mudança climática do município de Porto Alegre está sendo discutida neste momento. Ela vai vir ao lume, certamente, rapidamente. Então, muita gente está certamente olhando o que está acontecendo lá como um dos exemplos para que aquilo que está acontecendo no país possa ser estruturado e encontrado. Mas poucos nós sabemos o que está acontecendo lá. Os fóruns, provavelmente, dos membros que estão aqui, certamente muito poucos estão acompanhando ou olhando isso com atenção, com cuidado. Então, essa seria um tema. O outro tema é a conexão, como o Emílio colocou, e acho que o Lucon também, com os outros coordenadores. Por exemplo, eu vou ter certamente uma conexão no jurídico com a Linda, com a questão da taxonomia e com a questão de finanças, com o que está saindo. Isso é crítico para a estrutura de informação aqui, para que a gente realmente consiga construir conteúdos que ajudem as empresas, o setor público e os demais atores a prosseguirem nessa história. Então, quais seriam as formas de conectarmos com cada um de nós nesse sentido? E o outro ponto é exatamente a questão de eleger alguns temas prioritários para a discussão em pequenos comitês ou em comitês mais alargados, dependendo da circunstância, que é, por exemplo, a questão do mercado regulado, de carbono, também poder, por exemplo, trazer algumas informações sobre o que está acontecendo. Então, talvez alguns de nós aqui nessa lista consigamos ter, por exemplo, a versão atualizada que está lá no Senado, mas muito poucos certamente vão conseguir ter essa versão atualizada ou acompanhamento dessa versão, dessa história, que possa nos permitir fazer a discussão articulada em relação a essa questão. Então, eu gostaria, depois, de sugerir alguns temas principais, sobretudo ao longo dos próximos 1 ano e meio, até a COP, ou até ao final do seu primeiro mandato, Sérgio. Espero que tenha outros mandatos aí também. A gente espera que estejamos todos juntos aqui para novos mandatos. Então, vamos revezar isso, né? Exatamente. A minha proposta é que reveze, senão eu vou morrer. Então, a gente listar esses temas críticos daqui até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Francisco, muito obrigado pelas suas informações,
pelo trabalho. Duas observações rápidas. Sobre a questão das COPs, né, o fórum, claro, fica à disposição para emitir documentos, fazer registros ou até solicitações, se for o caso, se houver qualquer possibilidade de alguma instituição financiar a participação dos seus representantes ou coisa assim. Então, a gente está aqui à disposição para fazer essas formalidades. O fórum, nesse momento, como todos sabem, não tem os recursos, né, para que a gente possa garantir essa presença, mas eu espero que no ano que vem a gente consiga pelo menos, né, as câmaras temáticas estejam representadas lá em Belém. Eu acho que é fundamental. Nós estamos planejando articulações esse ano ainda com uma rede de fóruns de vários países que funcionam similares aí ao Fórum Brasileiro, para que a gente possa fazer um grande encontro em Belém com esses fóruns e trocar ali ideias e, enfim, fazer um intercâmbio maior também internacional, até porque está surgindo muito interesse no Fórum Brasileiro por conta dessas inovações que estão sendo implementadas, o funcionamento em rede, essa ligação multinível governamental e tudo mais. Sobre a questão da composição das câmaras, eu lembro que tem já um conjunto de pessoas inscritas, e aí eu não sei, Francisco, se você já acionou essas pessoas que estão lá inscritas. A Fabiana tem essa lista, pode reenviar, acho que já foi enviada, né? E lá tem, eu lembro, por exemplo, na área solar, tem um pessoal da B Solar que está muito interessado em participar do comitê especificamente de solar, como devem ter também outros setores ali interessados em compor esses comitês que são fundamentais para organizar o processo de discussão. Depois a gente avança mais sobre isso, mas ficam essas sugestões. Perfeito. Bom, para terminar a rodada de falas das coordenações, eu chamo Linda. Por favor, Linda. Quero todos os elogios a você, Sérgio, pelo trabalho brilhante que você vem fazendo de articulação, reestruturação, engajamento, todas as coisas boas aí que você tem feito. Então, parabéns mesmo. A gente sabe o quanto você tem se dedicado, né? E uma resiliência Linda, enorme para isso. mas sem vocês, nada disso estava acontecendo, viu? Porque vocês estão sendo fundamentais com a paciência de vocês, com a dedicação, com o apoio, com emprestar o nome e o prestígio de vocês. Então, é um trabalho coletivo de verdade. Obrigado. Então, em relação às questões das câmaras temáticas de finanças sustentáveis, gente, para dar um panorama geral, né, tem muita coisa acontecendo. Até porque esse ano é a reunião do G20, né, sendo discutida o tema de finanças. Então, tem 400 mil eventos paralelos, o governo está em vários, discutindo, aí aparece um monte de coisa, a taxonomia está lá em chamada pública para alguém poder opinar, etc. Então, está caminhando assim. Só que o que acontece? Aí vamos olhar um pouco do nosso lado do fórum. A Câmara Técnica nossa, ela é pequenininha, composta por poucas pessoas. E eu não consegui até agora essas poucas pessoas serem reunidas, porque eu peço a reunião e as pessoas não têm agenda. Então, é bem complicado do engajamento. Tem pessoas que estão me procurando, mas o grande ponto aí é uma Câmara, assim como todas as demais, tem as suas especialidades técnicas, né? Nós estamos num momento em que está sendo discutido taxonomia, regulamentações, aplicações, instrumentos financeiros, etc. Então, é até um pouco difícil quando outras pessoas que não têm a especialização queiram participar também das câmaras e no momento de discussões difíceis. E o que tem acontecido também é que, pelo fato de existir 400 mil frentes, é difícil da gente também estar presente em todas essas frentes ou até mesmo discutir com eles. Então, um exemplo, tudo que está sendo discutido no G20
Em nenhum momento eles lembram de qualquer organização tipo fórum ou sociedade civil para chamar. Eles só lembram das instituições financeiras, os reguladores e ponto final. Não querem saber de mais ninguém participando dessas questões. É, eu participei de algumas discussões do G20, onde estão querendo fazer a transformação das finanças, né? E aí tentei participar lá como fórum, trazendo realmente uma ideia das mudanças, né, do que significa finanças sustentáveis ou finanças climáticas. Mas é bem complicado, porque realmente quando a gente fala de uma participação mais ampla da sociedade civil, eu até tive lá no grupo lá do Interconselhos, lá em nome do Fundo Nacional de Mudança Climática, que o governo organizou na busca e tentativa de criar monitoramento sobre todos os conselhos existentes com os ministérios. São 52 conselhos ligados aos ministérios, onde essa reunião do Interconselhos teve a participação de cerca de 200 pessoas ali, para opinar sobre temas que as pessoas não tinham condições de opinar. Foram discutidas monitoramento e finanças e uma série de coisas sobre o PPA e sobre o Plano Clima. Só para vocês terem essa uma ideia, como era um monte de gente, foram divididos em vários grupos, né? No meu grupo, quando eu perguntei quem conhecia o Plano Clima, tinha uma pessoa no meio de 30 pessoas. Além de mim, é lógico, que conhecia o Plano Clima. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, né, até é colocado pelo Lucon, de que há uma boa intenção de vários grupos, etc. Mas eu estou assim, muito preocupada pela ausência de efetividade dessas discussões. Né? A gente sai um pouco triste, porque sai com um monte, a gente sabe que esses grupos, por exemplo, esse interconselho, saiu com um monte de coisa, cada grupo foi lá e apresentou um monte de coisa, mas assim, a gente que conhece um pouco mais, olhando a efetividade daquilo, o resultado vai ser muito pequeno comparado com todo o esforço que foi feito. É importante a participação de todos? Sim, mas eu não sei como melhorar, que aí é o ponto que o Lucon trouxe, Branca também trouxe, etc. E a outra coisa que eu acho que do nosso lado do CT, Sérgio, eu acho que a gente precisaria se aproximar mais, aí falando especificamente de finanças climáticas, tá? Nem tanto o aspecto ampliado de finanças sustentáveis, mas finanças climáticas. O próprio TCU acordou e fez agora todo um conceito de rastreabilidade, ele está colocando dentro do governo lá uma série de regras em relação às questões de finanças climáticas. E é muito bom ver esse tipo de trabalho sendo feito, porque a última conversa na minha vida que eu tive com o pessoal do TCU é que eles nem sabiam como é que entrava esse recurso chamado climático aqui no Brasil. E eles estão agora cada vez mais se aprofundando. E essa questão das finanças climáticas é o tema que vai ser discutido agora em Baku. Né? E Baku, eles vão estar discutindo finanças climáticas, instrumentos, a questão de capital e a questão do que efetivamente, para onde vai esses recursos, né? Porque não tem ainda, lembrando lá no Acordo de Paris, que foi falado que a gente teria um fundo de 100 milhões de dólares no primeiro instante, nunca nasceu esse fundo, teve alguns fundos que foram pipocando, mas nunca foi efetivado, e aí com os trilhões de dólares, para vocês terem uma ideia do fluxo de capital do mundo que tá circulando, o pessoal fala de número de trilhões, só que quando a gente olha do fluxo de capital que existe no mundo, nós não estamos falando nem de 5% do fluxo de capitais que está circulando no mundo sendo direcionado para as questões climáticas. Então, não é dinheiro suficiente para fazer toda uma transição. Né? Então, há uma necessidade de envolvimento maior, principalmente no caso do Brasil,
de fazenda, de economia, porque não adianta o meio ambiente estar discutindo esse tema se o pessoal de finanças não está com um olhar adequado para realmente direcionar esse esforço. Aí teve, nas reuniões do G20, teve reuniões assim que eu não entendi nem por que aconteceu. Teve reunião em Nova York, teve reunião em Paris agora, com encontro de especialistas, onde um monte de gente foi convidado para ir lá para Paris para discutir um monte de coisas sobre finanças climáticas sem resultado aparente nenhum, né? Então, o que está acontecendo, infelizmente, é que o fato e o ano que vem a gente, no Brasil, também tem que falar sobre a utilização desses recursos, desses instrumentos, etc. Eu não vejo nem no nosso governo o que o governo brasileiro, além da questão da taxonomia, lógico que é extremamente válida, mas a taxonomia foi construída internamente pelo governo e colocado a público, e aí as pessoas estão tentando verificar, assim como as discussões de carbono, é, e eu acho que tem dois problemas aí. Há uma necessidade muito grande em que os governos estão correndo atrás, só que não está tendo um grau de conhecimento muito especializado por trás de tudo isso. Por outro lado, quando eles chamam a sociedade civil, eles chamam a sociedade civil que também não está sendo capaz de colocar também uma visão mais, digamos, técnica, até pelo fato do tempo. E nas discussões de sociedade civil, os bancos não aparecem, né? Porque para eles não são sociedade civil e não interessa estar no grupo de sociedade civil. Então, o que me preocupa um pouco nesse contexto, Sérgio, sendo bem transparente com todos nós aqui, é que tem que ter uma conversa com o setor financeiro e trazer a aproximação do setor financeiro junto com a sociedade civil, junto com o governo, porque senão fica nascendo as coisas tortas, e aí, assim, pode nascer torto, só que aí o que acontece? O implementador é o setor financeiro. Se o Banco Central não aceitar, não vai funcionar absolutamente nada, né? Aí, assim, pode-se criar um monte de coisas, falar, olha, é super legal a gente criar isso ou aquilo, mas se o Banco Central não colocar isso numa legislação para o setor financeiro, não haverá implementação. E o setor financeiro não vai fazer nenhuma adesão. Então, a discussão aqui que eu quero trazer um pouco é assim, dentro da colocação do Emílio, da Branca, assim, qual vai ser o nosso papel em relação a isso? Eu tenho atuado, não é nem assim, eu tenho atuado junto a algumas reuniões e presenças como especialista na parte de finanças, e tento, em alguns casos, quando eu vejo que dá para me apresentar como fórum, ótimo. Em alguns casos, quando eu vejo que não dá, eu me apresento como a consultora, né, que eu tenho atuado aí como consultora. Então, é difícil e até trazer essa discussão, porque chega lá agora, segundo semestre, por exemplo, fórum, você está participando das discussões do que o governo quer levar como instrumentos financeiros? Não estou participando, não sei nem se o governo está discutindo esse tipo de coisa dentro do SIM ou dentro de qualquer outro grupo mais petit comité. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento, e essa dificuldade que o próprio Francisco também trouxe, né, de especialistas, a Câmara de Finanças também vive um momento um pouco complicado até de trazer alguma coisa. De qualquer forma, eu queria, assim, de proposição de trabalho, né, para a Câmara, eu acho que para benefício de todos, tentar fazer pelo menos um mapeamento de finanças climáticas existentes no Brasil, não importa lá fora, aqui no Brasil, o que tem no Brasil, né? E eventualmente alguma coisa que tenha lá fora que possa se conectar muito com o Brasil, tipo, né, todo mundo sabe a questão do Fundo Amazônia, então o Fundo Amazônia tem aí os seus grandes doadores, mas quando a gente olha de finanças climáticas como um todo, tem poucos doadores e estão concentrados no setor privado. Basicamente isso, gente. Só a proposição final é que, assim, a ideia seria fazer um mapeamento de finanças climáticas que nós temos no mercado nacional. Basicamente é isso que a proposição do CT nosso aqui, né, seria.
Perfeito. Então, assim, eu já passo aqui uma informação que nós estamos articulando com o ICS e com outras instituições um projeto para formar uma equipe que realmente estude essa questão do financiamento, e aí esse mapa, eu acho que ele é fundamental, porque a gente só vai ser importante, o fórum só vai ser importante quando tiver bons conteúdos, bons documentos orientadores e também possibilidade de articular implementação, financiamento, coisas práticas. Então, se a gente tiver um grupo estudando e com o mapa dos caminhos do financiamento, o que é que precisa, como os municípios devem se organizar, os estados, as instituições públicas, privadas, etc., no caminho do financiamento, porque esse mapa ele não aparece muito, né? Eu acho que isso pode dar gerar uma importância muito, muito grande para o fórum. Então, isso está no mapa. Aliás, eu vou dizer 5 coisas que a gente está colocando nesse projeto de captação de recursos para estruturar o fórum, né, que é uma coisa que a gente está andando, a gente conseguiu o apoio do ICS, que foi um projeto que ajudou muito nessa primeira etapa, e agora está buscando novos apoios, não apenas do ICS, mas também de outras instituições, para 5 ações. A primeira é essa estruturação em rede, que na verdade é a consolidação das câmaras temáticas. Então, a gente vai trabalhar para dar suporte a vocês que estão nas coordenações para ajudar essa estruturação das câmaras temáticas. O segundo ponto é a comunicação digital. É todo esse sistema de comunicação digital que a gente precisa estabelecer, não só a comunicação em si, mas a gestão digital dos processos, das interações, etc. O outro ponto é a articulação internacional, né? Inclusive a participação nas COPs. Então, esse é um eixo que a gente vai trabalhar para que, pelo menos no ano que vem, a gente garanta a presença muito consistente do fórum. E, por último, a questão do financiamento, né? Que eu acabei de falar. Então, a gente vai criar um grupo para trabalhar especificamente essa questão do financiamento. Todos os coordenadores e coordenadoras falaram, não sei se eu estou vendo uma mãozinha levantada ali da Irene, não sei se é por acaso que ficou ou se ela quer falar novamente, mas eu abriria agora a palavra para as demais participantes que não são coordenadores mas também estão atuando no fórum, justificando que a Jussara Carvalho ela teve uma necessidade, tinha uma agenda médica nesse horário, né? Ela está muito bem, está de férias, está ótima, mas tinha uma agenda nesse mesmo horário e aí, infelizmente, não conseguiu participar, mas a gente vai passar para ela as informações e ela vai ficar bem inteirada do que nós discutimos aqui. Queria dar outro informe aqui também, que no dia 31 a gente vai fazer a primeira grande articulação para criar os padrões de relacionamento com os municípios. Então, nós vamos participar de uma reunião do Comitê de Mudança do Clima de São Paulo, da cidade de São Paulo. O Lucon, eu imagino que participa desse comitê, a própria Jussara também. Então, a gente vai apresentar o fórum e nós vamos propor que São Paulo seja ali um espaço para a gente desenhar o modelo de conexão do fórum com os municípios. Eu acho que nenhum município melhor do que São Paulo, já que é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, para a gente ver como é que isso funciona. Então, essa reunião está marcada já no dia 31, vai ser uma participação online. No dia 15 e 16, eu vou estar em São Paulo, Luciana Nunes também vai estar em São Paulo, então a gente pode até lá agendar, se for o caso, uma reunião para discutir esses encaminhamentos de forma presencial, considerando que o Lucon falou, acho que é importante até fazer lives, enfim. E para concluir, eu queria dizer também que fomos a Alagoas no final de semana passado, Fabiana fez uma grande articulação lá, e a ideia é que Alagoas seja um ponto de desenvolvimento dessas conexões do governo federal, do fórum, né, das câmaras temáticas federais com os governos estaduais, com os fóruns estaduais. Fabiana é uma das fundadoras do fórum, participamos juntos da fundação, né, Fabiana, eu, Alfredo Sirquis, na época, a gente saiu pelo Brasil, eu e o Sirquis, articulando a criação de vários fóruns estaduais, que a gente achava que era a única maneira de contrapor a despolítica ambiental do governo Bolsonaro. Então, um dos estados foi Alagoas e Fabiana estava lá na Secretaria do Meio Ambiente e deu grande força, ajudou muito nessa criação e agora está ajudando, continua no fórum, apesar de ter saído do governo, continua no Fórum de Alagoas e fazendo
esse espelhamento, porque os fóruns estaduais eles não têm câmaras temáticas, né? É um grupo de pessoas que se reúne ali frequentemente, tem uma pauta, e a gente quer duas coisas. Uma, criar as câmaras temáticas para espelhar e fazer essa rede temática, e também começar a criar projetos de implementação. A gente motivar a sociedade a criar projetos para implementar, né? E buscar financiamento. Então, por isso que essa ideia do financiamento, dos laboratórios de implementação, isso tudo a gente está colocando na discussão. Eu termino por aqui, mais uma vez abrindo para saber se tem alguém ainda que deseja falar. Não aparece nenhuma mãozinha aqui, mas se alguém quiser ainda se pronunciar, fique à vontade. Sérgio, aproveitando aqui, o Lucon colocou no chat aqui de promover lives setoriais, né, tudo mais. A gente está no momento em que o Plano Clima está em consulta pública até dia 5 de agosto. Eu acho que, de repente, uma das coisas que o próprio fórum podia fazer é fazer uma live convidando os setores, né, para essa live onde se explicaria, né, pega lá o Lucon, Branco, um monte de especialistas que nós temos aí para falar do Plano Clima, e aí até pegar, né, como o Lucon já falou nas outras vezes, assim, de especialistas dos setores que forem convidados a opinarem o que tem que ser visto nesse plano. Porque eu acho que a grande maioria, todo mundo que eu pergunto se as pessoas têm ciência de que o Plano Clima está no momento de chamada pública para arrecadação de propostas lá, ninguém sabe. Então, acho que é um momento do que a gente poderia já efetivamente começar a pedir essa participação, né? Eu acho que seria bem bacana da gente. E a última conversa que eu tive com o pessoal da Fiesp, a Fiesp reclamava que ninguém do governo convidou a Fiesp para conversar sobre o Plano Clima. E nós estamos falando da principal entidade federativa das indústrias do país, e eles nem sabem o que está acontecendo com o Plano Clima. Então, acho que se a gente, por exemplo, promover uma live, trazer especialistas da própria Fiesp lá, trazer CNIs, CNAs e etc., para poderem debater, né? Pelo menos uns 3 debatedores aí de peso para a gente poder falar sobre isso. É isso. Muito bom, Linda. Lucon colocou algumas mensagens ali. Eu não consegui ler, Lucon, no chat. Eu não sei se é alguma coisa que era importante falar para o conjunto aí. Não sei se mais alguém também colocou alguma coisa lá, mas enfim, se vocês quiserem Eu queria. encerrar. Era só para lembrar da. Bom, continue. É só ler o que está lá. Eu queria lembrar da. O Plano Clima não está em consulta, eu acho. Eu queria até esclarecimento aqui. Eu acho que o que está em consulta é o processo de elaboração, não é isso? Eu não sei, porque o plano ele tá sendo objeto de rodar de modelos e justamente de debates com os diferentes setores da sociedade, que eu entendi. Então, também eu acho que o fórum poderia até fazer um pouco esse papel de esclarecimento, porque eu tenho a impressão que vários atores setoriais estão sendo envolvidos, da indústria, da energia, entendeu? Eu não sei, do que eu conversei com a Ana Toni, pode ser que. Mas são esse tipo de coisa, eu acho que o fórum poderia esclarecer com as informações talvez objetivas. Eu não sei se, Linda, qual seria a sua fonte de informação, mas assim, me surpreendeu. Duas informações, que o plano está em consulta, que eu acho que é o processo de elaboração, porque o plano não está pronto, portanto, ele não pode ter ido à consulta. E a outra coisa é essa coisa do envolvimento da sociedade, que eu tenho impressão que eles estão falar talvez com o Aloísio, eu não sei quem é que está, como é que eles estão fazendo muito esse debate com os diferentes setores e grupos. Mas eu estou pedindo aqui, eu pedi para falar, para pedir um esclarecimento, porque eu posso estar errada, entendeu? Posso estar atrasada e errada na minha visão. Depois eu vou mandar até uma foto aqui do panfleto que foi distribuído na reunião do Interconselhos. Tá? Acho que aqui não dá para você ver direito, mas eu mando uma foto que ele fala assim, do Plano Clima Participativo, né?
onde ele coloca até dia 5 de agosto, ele fala, ó, como contribuir? Até 5 de agosto, coloque sua ideia, né, de como construir um país mais sustentável e criar 3 propostas em votar em 10 iniciativas de sua preferência. É isso. É isso. Tá? É isso. Enfim, sugestões para serem incluídas no futuro. Tá, entendi. Não, que está na plataforma. Está na plataforma Brasil Participativo, exatamente lá para. Participativo, é processo de participação, isso aí. Exatamente. Tá, então é o que eu estava pensando. Temos apenas mais 5 minutos para encerrar, tá bom? Então, acho que Lucon está escrito. Uma parte muito rápido. Olha, aqui, eu trabalho há 30 anos em contato com o Fiesp, né? E eu já vi na época do fórum também, com a CNI, a CNA, eles costumam colocar, digamos, olheiros no fórum, mas não se pronunciam. Uma vez eu tentei promover uma live com a CNI, o cara me deu 99% de chance de fazer, e não fizeram. Cancelaram no dia. Então, isso é uma praxe bastante comum, para vocês considerarem. Uma outra coisa é lembrar da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que tem rodadas estaduais e municipais. E o fórum parece que está em paralelo nisso, não tá nesse circuito. Seria bom integrar. Para por aqui. Obrigado. Um abraço a todos. Lucon, faltam 3 minutos, eu vou falar bem rápido e vou já dizer que quando cair a gente já entende que terminou a reunião para a gente não ter que voltar novamente. Mas, assim, dizer que a gente está trabalhando nessa questão aí que você falou, da Conferência Nacional, né? Tentando ver como é que integra o fórum. Já marquei uma reunião com a Ana Antônia, acabou sendo desmarcada, com o pessoal da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, lá, o Caio, para a gente trabalhar junto essas coisas que estão acontecendo em paralelo. A parte nacional vai ser no ano que vem ainda, então tem tempo aí para a gente ver como é que faz as conexões. Eu acho que é isso, não sei se tem mais algum outro ponto aí que vocês queiram tratar, mas a gente vai agora complementando as informações pelo grupo. Ok? Ok. Mais algum outro ponto? Ainda tem 1 minuto e meio. Abraço para todo mundo. Obrigado. Se não, vamos nos despedir. Um abraço, gente. Obrigado e desculpem aí as dificuldades de comunicação. Abraços. Até mais, um abraço. Obrigado também a todos. Um abraço para vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.